Olá a todos, bom, gente, veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre a questão da Páscoa, né? Já estamos chegando próximo aí à Páscoa brasileira, né? Então resolvi fazer um vídeo sobre Marcos capítulo 14, verso de número 12. Jesus instituiu a ceia do Senhor no dia da Páscoa ou na véspera do dia da Páscoa? Se os três primeiros evangelhos, chamados sinóticos, são chamados sinóticos porque eles se vamos dizer assim, eles se equilibram entre eles. Estão corretos? Então Jesus instituiu a Páscoa na ceia do Senhor, ou seja, na ceia do Senhor, no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Isso você pode conferir lá em Mateus capítulo 26, verso 17, e Lucas capítulo 22, verso de número 1. Jesus, porém, coloca-se antes da festa da Páscoa, lá no livro de Marcos capítulo 13, verso 1. O dia antes da crucificação, no qual eles comeriam a Páscoa, e você pode conferir isso aí no Evangelho de São João, capítulo 18, verso 28. Então Jesus foi crucificado no dia da Páscoa, ou ele comeu a Páscoa primeiro e depois ele instituiu a sua crucificação. Bom, há duas principais que são argumentadas pelos estudiosos a respeito desse ponto, principalmente os evangélicos, tá? Eu, no caso aqui, não estou falando como pastor, mas como estudioso das Escrituras. Alguns afirmam que Jesus comeu o Cordeiro Pascual e instituiu a ceia do Senhor no fim daquele dia. Ou seja, ele comeu a ceia, tá bom? Se instituiu cumprindo o ritual judaico, e naquele mesmo dia, no final da Santa Ceia, então ele comeu a Páscoa junto com os discípulos. E no mesmo dia que era observado pelos judeus, e sustentam sua posição da seguinte maneira. Então, os estudiosos que dizem que Jesus instituiu a ceia do Senhor e a Páscoa no mesmo dia, eles se baseiam nesse segmento aqui. Esse era o dia prescrito pela lei do Antigo Testamento. E Jesus disse que ele não viera para revogar a lei, mas para cumpri-la. Isso você pode ler em Mateus capítulo 5, do verso 17 e o verso de número 8. Segundo, ele parece ser o significado de Marcos capítulo 14, verso 12, ao dizer que foi no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício pascual, né, do cordeiro. Mas quando João, capítulo 19, verso 14, fala que era a preparação da Páscoa, isso não quer dizer que ele comeu no mesmo dia. Então veja que Mateus ele está se relacionando ao livro dos judeus, que é o Antigo Testamento. Ele diz que Jesus preparou a Páscoa naquele dia, ele fez a ceia do Senhor e depois ele instituiu a Páscoa no mesmo dia. Tá? Isso aí é o que Marcos está dizendo. Mateus, desculpa. É o que Mateus está dizendo. Tá bom? Agora, João, como escreve para a igreja, ele diz que Jesus estava preparando a Páscoa, mas não diz que ele comeu no mesmo dia, assim como seu colega, o Mateus, disse. Considero que isso significa apenas a preparação para o Shabat que ocorreu naquela semana pascual. Então, João está dizendo aqui que, além da preparação, ele poderia então ter comido no mesmo dia. Tá? Mas ele não deixa isso claro, mas dá sim a entender que seria isso. Outros estudiosos argumentam que Jesus comeu o cordeiro pascual um dia antes dos judeus. Por quê? Primeiro, ele teria de comê-lo na véspera, na quinta-feira, para que pudesse oferecer-se a si mesmo no dia seguinte, na sexta-feira santa, tá bom? Como cordeiro pascual. Isso você pode conferir lá no Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 29, aos judeus, em cumprimento do que fora tipificado no Antigo Testamento. E no mesmo dia que estiveram comendo o cordeiro pascual, isso está em 1 Crônicas, capítulo 5, verso de número 7. O que realmente está escrito em João 19, 14 é que era a preparação da Páscoa. Ou seja, em outras palavras, era o dia anterior àquele em que os judeus comiam a Páscoa. De igual forma, João, capítulo 18, verso de número 28, afirma que os judeus não queriam se contaminar no dia que Jesus foi crucificado para poderem comer a Páscoa. Cada uma dessas aulas, cada uma dessas duas interpretações é possível, não havendo contradição nenhuma. Entretanto,
A última delas parece explicar os textos de uma forma mais decisiva. Então nós temos que ver a narrativa literária dos textos. Mateus escreve aos judeus, João escreve à igreja, Lucas escreve a um Teófilo, tá bom? E Marcos escreve aos romanos. Então cada um tem uma estrutura literária de contar a sua forma de escrita, tá bom? Isso não quer dizer que os três estão se contradizendo, muito pelo contrário. Uns estão trazendo mais detalhe do que os outros ali, tá bom? Então o texto continua correto, não havendo contradição entre eles ali, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, muito obrigado e nos vemos então numa próxima aula.